Olá, meu nome é João Batista de Azevedo Júnior e este é o sexto vídeo da série Aventurando-se pelo Latim, cujo objetivo é despertar o interesse de algumas pessoas pelo estudo deste idioma. Eu peço a vocês, por favor, que se vocês gostarem do vídeo, não deixem de clicar no like para que a gente tenha um feedback de como está sendo o nosso trabalho. O que nós estamos vendo neste momento é o seguinte. Nós estamos apresentando a pronúncia reconstituída do latim. Como vocês sabem, a pronúncia reconstituída é uma criação dos estudiosos que se acredita seja uma boa aproximação do modo como o latim realmente era falado no período clássico. O que nós vimos até o momento, nós aprendemos como foi construída essa pronúncia clássica, como ela foi criada. Nós vimos como são pronunciadas as vogais, os ditongos e as consoantes. E agora nós vamos chegar perto do final, falando sobre a determinação da sílaba tônica das palavras. Para isso nós precisamos ver duas coisas. A questão de como as palavras são divididas em sílabas e depois como o acento é atribuído às sílabas. E assim nós estaremos prontos para usar a pronúncia reconstituída ou clássica do latim. A pronúncia correta requer que se saiba qual a sílaba tônica de cada palavra. O latim tem regras simples e essencialmente sem exceções para determinar a acentuação das palavras. O primeiro passo é determinar o número de sílabas, que é igual ao número de vogais e ditongos que a palavra possui. A divisão em sílabas é como no português. Vogais e ditongos com a consoante anterior, enquanto os consonantais como BL, BR, CL, etc., na mesma sílaba, duas consoantes iguais, uma em cada sílaba. Vamos ver como é feita a divisão de sílabas através de exemplos. Por exemplo, temos essas palavras em latim: mater, nauta, nomen, porta, exercitus, pulcra. Como é que se faz a divisão em sílabas? É como nós faríamos em português. A primeira palavra tem duas sílabas, ma e ter. A segunda, nauta. A terceira, nomen. A quarta, porta. A quinta, exercitus. Lembrando que o X soa como KS. A última é pulcra. Lembrando que o CH soa como C. Então a divisão de sílabas ficaria assim. Exatamente como nós faríamos em português. Vamos ver mais um grupo de palavras. Lágrima. Lágrima. Agro. Patrão. Esta aqui, duas consoantes iguais, juntas, mito. A outra tem duas consoantes também que são divididas uma para cada sílaba. Puellarum. E a última, sapientia. Sapientia. A divisão ficaria, portanto, dessa forma. Lacrima, agro, patran, mito, puellarum, sapientia. Muito bem, vimos a divisão em sílabas, que é semelhante ao português, e vamos falar agora na questão das sílabas longas, por natureza ou posição. Nós já ouvimos falar nas vogais longas e breves,
E nós temos que falar agora nas sílabas longas e breves. Uma sílaba pode ser longa por natureza ou por posição. Uma sílaba longa por natureza é aquela que contém uma vogal longa, indicada pelo macron, ou um ditongo. E uma sílaba longa por posição contém uma vogal breve, seguida de duas ou mais consoantes, mesmo que elas não pertençam a essa mesma sílaba. Isso é importante saber reconhecer as sílabas longas por natureza e por posição, porque é delas que vai depender da localização relativa dessas sílabas, é que vai depender o acento tônico da palavra. Então vamos tentar reconhecer as sílabas longas por natureza e longas por posição em algumas palavras. Muito bem, vamos então fazer um exemplo para localizar as sílabas longas por natureza e longas por posição. O primeiro grupo de palavras seria esse aqui. A primeira sílaba da palavra mater, é uma sílaba longa por natureza, porque ela contém uma vogal longa, conforme indicado pelo macron. Na segunda palavra, nauta, nós temos também a primeira sílaba longa por natureza, porque ela contém um ditongo e portanto é longa por natureza. A terceira palavra, nomen, também a primeira sílaba é longa por natureza, porque contém uma vogal longa, conforme indica o macron. A terceira palavra, porta, contém a primeira sílaba longa por posição, porque nós temos o O seguido por duas consoantes, que são o R e T, que não importa que elas não estejam na mesma sílaba. A palavra exercitus tem a primeira sílaba longa por posição, porque contém o E seguido por duas consoantes. Mas só tem uma consoante que é o X? Sim, mas o X tem o som de KS e é considerado como duas consoantes. E a segunda sílaba R é também uma sílaba longa por posição, porque eu tenho o E seguido por duas consoantes que são o RC. A palavra pulcra, a primeira sílaba é longa por posição, porque ela tem a vogal U seguida por um L e um C, lembrando que o CH corresponde a um C. Se nós fizermos o gráfico usando esse código de cores, vermelho longa por natureza e azul longa por posição, nós teremos alguma coisa semelhante a isso aqui. As primeiras três palavras, a primeira sílaba longa por natureza, as outras três, a primeira sílaba longa por posição. Na palavra exercitus, a sílaba R também é longa por posição. Outro grupo de palavras. Temos aqui lacrima. A primeira sílaba é longa por posição, porque eu tenho o A seguido por duas consoantes que são o CR. Agro, primeira sílaba longa por posição, porque o A é seguido por duas consoantes que são o G e R. Patren, primeira sílaba longa por posição, porque é seguida por duas consoantes, T e R. Mito, a primeira sílaba longa por posição, porque é seguida por duas consoantes, que são os dois T's. Puelarum, em puelarum nós temos a segunda sílaba, é longa por posição, porque eu tenho o E seguido por dois L's. E a terceira sílaba, que é o lá, é longa por natureza, porque eu tenho uma vogal longa que está indicada pelo macron. Finalmente, sapientia, eu tenho o EN longa por posição, porque é seguida por duas consoantes que são o ENT. Se nós fizermos aquele gráfico de cores, usando aquela convenção das cores, teremos lágrima, agro, patren, mixto, todas aí tem a primeira sílaba longa por posição. Puelarum, terceira sílaba longa por natureza. Sapientia, terceira sílaba longa por posição. Então nós já aprendemos a dividir essa palavra em sílabas, que é semelhante ao português. Aprendemos a encontrar, a determinar as sílabas
são longas por natureza ou longas por posição. E com isso nós estamos preparados para chegar na regra final de colocação do acento tônico e daí estaremos preparados para ler em latim com a pronúncia reconstituída e assim concluiremos o nosso estudo da pronúncia reconstituída e passaremos a usá-la. Com isso nós terminamos essa breve apresentação e mais uma vez peço a todos que, se gostaram do vídeo, deem um like para a gente, para que tenhamos um feedback de como está nosso trabalho. Então me despeço de vocês agora e até a próxima. Muito obrigado e até mais.